Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 6 de janeiro de 2025, 2 horas da tarde aqui em Assuã, no Egito, também em Kiev, 9 da manhã no Rio de Janeiro, no horário de Brasília, no momento que eu gravo esse vídeo. E bom, continua a ofensiva ucraniana aqui em Kursk. A gente já tem uma boa ideia sobre o quanto que ela avançou aqui nesse eixo da 38K004, né, em direção a Kursk. Avançou bastante coisa aqui, essas cidades foram tomadas já pelos ucranianos, então temos boas notícias aqui em Kursk, né? Teve também ataque russo com drones e mísseis contra a Ucrânia e também ataque ucraniano contra algumas posições russas também com drones e mísseis, né? Agora, a grande notícia do dia foi a entrevista do Zelensky com Lex Fridman, um youtuber americano, né, russete pra caramba. Aliás, ele é russo de nascimento, é cidadão americano naturalizado. E Russetti, ele vai entrevistar o Putin também, aí fez uma entrevista com o Zelensky, né, cheio de pegadinha, querendo botar o Zelensky, tentando passar todas aquelas propagandas russas com o Zelensky. Cara, o Zelensky triturou e cuspiu o cara, bicho. Impressionante, o Zelensky realmente é um cara... O Zelensky é da área de comunicação, ele está acostumado a falar, a se expressar, ele se expressa muito bem. Cara, o que ele deu de nó no Lex Fridman, cara, chegou da pena do Lex Fridman tentando passar as narrativas Russetti. O Zelensky destroçou o cara completamente. A gente vai ver os melhores momentos aqui. Realmente foi fantástica essa entrevista. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Ave Fênix Ressurge no Mar Morto, Sagat Bordiev e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal, né? Pois bem, como vocês podem ver, teve mais um ataque russo com muitos drones e mísseis, né? 128 drones, todos eles derrubados, 79 derrubados por defesa antiaérea diretamente, 49 por guerra eletrônica, né? E outros 2 mísseis RA-59 também foram derrubados pelos ucranianos. Ou seja, de ontem para hoje nada atingiu o alvo na Ucrânia, o que é uma excelente notícia, né? Agora, os ucranianos, por sua vez, fizeram também alguns ataques bem interessantes. Destruíram 2 S-300, teriam sido destruídos na região da Sistema de Defesa Sul, ou seja, na região de Kherson e Zaporizhia. E também aqui, um drone ucraniano destruiu um Pantsir S-1 na região de Kherson. Então tem aqui, foram 3 sistemas antiaéreos no total destruídos de ontem para hoje. Aqui o drone atingindo o Pantsir ali na região de Kherson, né? A gente não sabe a totalidade dos danos, né? A gente vê aqui o drone atingindo o Pantsir está aqui, o sistema de radar dele, coisa e tal, mas é lógico que a gente não sabe a quantidade de dano que foi causada, se foi suficiente para destruir completamente o sistema, né? Bom, falando sobre a linha de frente, a grande novidade é mais uma vez a região de Kursk. Como a gente falou ontem, os ucranianos fizeram uma grande ofensiva na direção da 38K004, que é essa estrada aqui, ó, que leva de Sudzha em direção à própria cidade de Kursk, né? Então vocês sabem, Kursk é o nome dessa cidade aqui e é o nome também do Oblast, que é o estado, né? O estado de Kursk, e a capital é a cidade de Kursk, né? E os ucranianos tomaram uma parte aqui desse estado de Kursk, a região da cidade de Sudzha, que é uma cidade grande, tá? Sudzha é uma cidade bem significativa ali naquela região, né? Os russos estavam atacando os ucranianos aqui, coisa e tal, chegaram a retomar alguma coisa aqui, Lyubimivka, Znagost, chegaram a retomar aqui, mas agora os ucranianos reiniciaram a ofensiva aqui e estão avançando nessa direção. A gente tem agora a informação aqui do que eles avançaram de ontem para hoje, avançaram aqui uma boa área nesse sentido, chegando em 2 cidadezinhas que tem aqui, né? Tem aqui mais informações militares, mostrando aqui as várias unidades que estão aqui na região, fazendo a defesa aqui, unidades russas aqui e ucranianas nessa direção, segurando aqui o avanço, a tentativa de avanço russo, e agora os ucranianos avançando aqui. E aí muita gente pode falar assim, mas como é que pode? Pô, os russos que estavam avançando, os russos que estavam retomando, como é que os ucranianos conseguiram avançar, né? E tem a explicação muito boa aqui do David D, né? Os russos passaram 100 dias ou mais atacando a Ucrânia durante a temporada de lama, que vocês sabem, lá na Ucrânia, aquela região toda ali da Ucrânia, né, tem essa coisa, na temporada, no final do outono e no início da primavera, você tem a temporada da lama, ou seja, chove muito lá, o solo está encharcado, então você tem lama para tudo quanto é lado. E justamente o pessoal evita fazer grandes ataques nesse período,
porque é complicado você avançar na lama, né? Os russos ficaram 100 dias tentando avançar ali na lama, né? E contra subida, né, atacando para cima, é sempre complicado você atacar para cima. Isso é uma das verdades de guerra que existe desde a época medieval e coisa e tal, até antes disso. Você atacar de cima para baixo sempre é melhor, porque você tem a força da gravidade, você tem a visualização melhor do seu inimigo, você tem um monte de vantagem para te ajudar a atacar de cima para baixo. De baixo para cima é sempre mais complicado o ataque. Não é que seja impossível, mas é mais complicado, é mais custoso, né? Então os russos ficaram 100 dias atacando na lama, morro acima, dentro da região ocupada de Kursk. Conseguiram avançar alguma coisa? Conseguiram avançar, como eu falei para vocês. Retomaram aqui Znagost, retomaram Lyubimivka, uma parte de Novo Ivanivka. Essas cidades aqui, uma parte realmente os russos conseguiram retomar aqui, mas muito pouca coisa. Não conseguiram nem diminuir de verdade aqui a ocupação ucraniana nessa área, né? E aí, os ucranianos, o que eles fizeram? A Ucrânia agora está atacando morro abaixo. A Ucrânia está na parte superior ali, né? Sobre o solo congelado, o inverno já chegou lá na Ucrânia, já congelou o solo, então durante o inverno, com o solo congelado, você consegue fazer ataque mecanizado, você consegue botar tanque, você consegue fazer um monte de coisa, né? E pegando os russos cansados, né? Isso é o grande planejamento ucraniano, essa é a grande vantagem ucraniana aqui. O quão fraco estão os russos na região de Kursk para isso acontecer? Nós vamos ver. O David Z estava errado, 6 semanas já estão quase aqui. O que ele está querendo dizer com isso? Ele falou alguns dias atrás que haveria essa ofensiva ucraniana ali em Kursk, e ele estimou que em 6 semanas os ucranianos iriam retomar mais um monte de coisa. E pelo visto, ele está falando que os ucranianos já avançaram, ou seja, os russos já estariam muito fracos com isso, né? Se for confirmada o breakthrough, que eles estão falando aqui, ó, ele fala aqui, ó, o ataque do Kursk é contra a 810ª área de defesa da brigada russa, né? Eles reportam, estavam sendo rotacionados com outra unidade, ou seja, no momento de rotação de unidade, é sempre uma operação crítica na linha de frente, e a Ucrânia conseguiu enfiar ali e avançar, né? Se o exército ucraniano conseguir um breakthrough e for a leste e a oeste, cortando o suprimento na retaguarda, isso vai causar pânico entre os russos. Já tinha gente falando sobre o breakthrough ucraniano ontem. A gente não teve nenhuma atualização com relação a isso. Vamos aguardar aí nos próximos dias para ver o que acontece, né? Tem uma thread aqui do Noel Reports falando sobre o que aconteceu de ontem para hoje e falando justamente sobre os avanços ucranianos e coisa e tal. O secretário de Estado, o Antony Blinken, né, o americano, falou que as posições ucranianas em Kursk são cruciais, uma vez que elas vão ter um papel significativo nas negociações que terão negócio ao longo de 2025, né? É aquilo que eu falei para vocês. Qual que é a importância estratégica dos ucranianos terem invadido Kursk? Até aqui era só a Rússia invadindo a Ucrânia. Antes da invasão ucraniana de Kursk, era só a Rússia invadindo a Ucrânia. Então, se fosse haver negociação, como é que seria a negociação? Não, você tem que devolver um pedaço, o outro pedaço fica para mim. É um absurdo, a Ucrânia não vai aceitar isso de forma alguma. Agora, como tem pedaços da Rússia com a Ucrânia também, a negociação pode ser o seguinte: olha, você sai dos meus pedaços e eu saio do seu pedaço, beleza? Cada um fica no seu lado. Pronto, resolvido o problema. Excelente forma de negociação isso daí, né? Bom, os canais russos reportam que as forças ucranianas mais uma vez iniciaram ataques em Berdim, na região de Kursk, usando 6 veículos armados e infantaria, ou seja, continua a ofensiva ucraniana ali na região, né? Canais russos dizem que a Ucrânia começou a acumular forças próximo de Ruskoye Poreshnoye, que é uma outra cidade ali em Kursk também, ou seja, eles estão prevendo que a Ucrânia vai fazer mais ofensivas ali na região de Kursk, né? Tem um caso aqui muito triste dos norte-coreanos que expulsaram moradores russos de uma casa para fugir dos drones e botaram os moradores da casa na rua, no frio, né? No inverno desse, jogaram os velhinhos aqui, ó, na rua. Isso aqui são um casal de idosos que eles expulsaram de casa para eles se protegerem dentro da casa do pessoal. Um absurdo isso, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra não traz nenhuma novidade aqui, quer dizer, fala sobre essa ofensiva ucraniana em Kursk, mas isso a gente já está falando também, então não tem nenhuma novidade adicional a essa informação. Bom, a Rússia está tentando construir uma indústria de drones domésticas como os ucranianos têm, né? Os ucranianos têm dezenas de oficinas de produção de drones que têm ajudado bastante a linha de frente, e agora os russos estão tentando fazer a mesma coisa, mas a verdade é que não estão conseguindo, né?
Eles começaram do zero e estão tentando fazer motores para drones FPV que seriam tão bons quanto os chineses e custarem a mesma coisa. O problema é que não está funcionando não, né? Não está funcionando porque justamente a cultura russa é muito diferente, né? A cultura russa não é como a cultura chinesa de trabalho muito extenso e coisa e tal, de coisas baratas, né? Enfim, eles estão tentando fazer isso lá e não estão conseguindo. E também ainda tem a dificuldade de materiais que eles não conseguem importar devido às sanções, né? Um absurdo ainda é o fato de que eles usam muitas máquinas que foram compradas do Ocidente, tá? Essas máquinas de CNC, né? Torno, fresa, essas máquinas de produzirem esse tipo de coisa, a Rússia não produz isso, ela tem que comprar da Alemanha, né? Infelizmente ela tinha algumas já lá e tem usado isso, né? Enfim, eles estão tentando fazer a coisa, mas não estão conseguindo não está dando muito certo essa história não, né? Vamos aguardar para ver isso daí. A Ucrânia está bem na frente nessa história, né? E por falar em sanções, né, os Estados Unidos está planejando apertar ainda mais as sanções na frota sombria russa, né? Que é aquela frota de petroleiros que não tem seguro, que não tem licença para operar, que estão em situação degradante de manutenção, né? Situação degradada de manutenção. E por que isso, né? Porque os navios comerciais, digamos, normais, não aceitam transportar o óleo russo, porque senão correm o risco de sofrer sanções secundárias. Só quem aceita transportar óleo russo são petroleiros velhos, são empresas pequenas, dos próprios russos e coisa e tal. Isso está causando já um monte de acidente ambiental. A gente falou sobre os 3 petroleiros russos que naufragaram ali no Estreito de Kerch, né, ali perto da... Ali tudo bem, foi um desastre ambiental que aconteceu na própria Rússia, né? Mas pode acontecer também em outros lugares do mundo, então as sanções vão aumentar isso daí. Um pacote grande de sanções está sendo preparado contra navios carregando óleo russo acima de $60 o barril, bem como indivíduos envolvidos nessas vendas, ou seja, não vai ser mais só o navio que vai ser sancionado, vai ser o indivíduo que estiver fazendo essa compra também. Lembra, a Rússia está proibida de vender o petróleo acima de $60 o barril. Pode vender? Pode, mas só abaixo de $60 o barril. O preço do barril nesse momento está 70 e poucos dólares, ou seja, a Rússia está tendo prejuízo ao vender esse petróleo, né? E vai continuar. A ideia da sanção é exatamente essa. Mas, bom, a grande notícia do dia de ontem, né, foi justamente a conversa com o Lex Fridman, né? O Lex Fridman é um podcaster, né, um apresentador lá do YouTube, muito famoso lá nos Estados Unidos, tem muitos programas com ele. Ele é russete, tá? Não tenha dúvida, ele é russete. O que aconteceu? Quando teve aquela entrevista com o Joe Rogan, né, e o cara falou um monte de besteira lá sobre a Ucrânia e sobre a Rússia e coisa e tal, aí o Zelensky se ofereceu para ir no Joe Rogan, falou pro Joe Rogan, eu vou aí, vamos conversar, vamos bater um papo e coisa e tal. Aí o Joe Rogan, não tenho que conversar, não vou conversar com você e coisa e tal. Uma coisa absurda, completamente absurda, né? Claramente mostra que o Joe Rogan está recebendo dinheiro dos russos, não tem outra alternativa, não tem outra escolha nisso daí, não tem como ser uma opinião dele, porque para pensar do ponto de vista de negócio seria algo excelente, seria um podcast, seria uma entrevista que daria uma visibilidade enorme para o Joe Rogan, né? Se ele fosse um cara isento, se ele tivesse realmente ali para conversar com todas as partes e coisa e tal, por que não conversar com o Zelensky, né? E, enfim, o Joe Rogan não aceitou, beleza, né? O podcast é dele, faz o que quiser. Eu parei de ver o Joe Rogan depois disso, e realmente o Joe Rogan só leva Roussetti agora. É impressionante, virou um fantoche do Putin. Vai pagar o preço, igual o Tim Pool tá pagando o preço, tá? A audiência do Tim Pool desabou depois que ele se declarou abertamente Roussetti. Nem nos Estados Unidos o pessoal gosta, nem a direita americana, nem o pessoal que apoia Trump gosta desse tipo de coisa. O pessoal acha que está abafando, não porque o Zelensky, que é isso, o Zelensky é aquilo, ai o Putin sem camisa, num urso, navegando e não sei o que lá. O pessoal acha que está abafando com esse papo, está se fudendo, porque os americanos sabem o que está acontecendo de verdade. Por mais que tente a propaganda russa se vingar lá nos Estados Unidos, não consegue de jeito nenhum. Esse pessoal acaba se queimando com isso. O Joe Rogan vai se queimar com essa parada. Pois bem, o Lex Fridman na época se ofereceu, falou, não, faço uma entrevista com você. Mas o cara é Roussetti. Ele já tinha, no início da guerra, feito entrevista com vários ucranianos, né, ligados nas Forças Armadas e coisa e tal, e não publicou essas entrevistas. Por quê? Porque ele viu que as entrevistas eram amplamente favoráveis à Ucrânia, que não tinha como ele jogar a propaganda russa na história, ele acabou preferindo não publicar as entrevistas, o que é um absurdo isso, né?
E agora ele se ofereceu para fazer entrevista com o Zelensky. O Zelensky falou, não, vamos fazer. E aí ele veio com um monte de sacanagem. Ele queria fazer entrevista em russo. Olha que absurdo, porque, como eu falei, ele é russo. O nome de nascimento dele, tem um nome, alguém fala o nome de nascimento dele aqui. Ele é russo, né? Ele é naturalizado americano, né? E ele queria fazer entrevista em russo. Ele falou, não, porque eu falo russo, você fala russo também. O Zelensky fala russo. O Zelensky é da cidade de Kryvyi Rih, aqui nessa região aqui da Ucrânia, e nessa região aqui se fala majoritariamente russo, né? Não quer dizer nada. No Brasil se fala majoritariamente português, e não quer dizer que a gente seja a favor de Portugal. Não tem nada contra Portugal, mas a gente não faz parte de Portugal. O pessoal fica vendendo, os russos gostam de vender essa ideia de que, não se fala russo, então faz parte da Rússia. Não, porra nenhuma. Fala russo e daí, foda-se, não quer dizer nada, né? Enfim, o Lex Fridman queria fazer entrevista em russo. Olha que absurdo. Acabou que a entrevista foi feita nas 3 línguas, em inglês, russo e ucraniano. O Lex Fridman não sabe ucraniano, então ok, o ucraniano teve pouco, mas podia fazer em inglês. O Zelensky fala inglês muito bem, não tem problema nenhum. Né? Uma língua que nós dois falamos, o Lex Fridman falou, nós dois falamos russo, vamos fazer entrevista em russo. Porra, os dois falam inglês também, vou fazer em inglês direto, pra que isso? O problema é que o Lex Fridman quer fazer também uma entrevista com Putin. Para dizer, aquela tática básica do isentão cara de pau, né? Não, eu entrevistei aqui a vítima do estupro, agora eu vou entrevistar o estuprador também, para ver o lado dele do estupro. Afinal, né, o estuprador tem que dar a razão dele, tem que explicar as coisas, porque ele estuprou, né? Não, ela estava usando uma sainha pequenininha e não sei o que lá, né? Não pode, né? Entendeu a ideia? É uma canalice absurda, sem sentido isso. Ninguém tem que entrevistar a porra do Putin. O Putin tem que ser preso. E só isso. Ninguém mais tem que ter contato com esse cara. Agora, entendeu? Ele queria fazer em russo com o Zelensky, porque com o Putin vai ter que ser em russo. O Putin só fala russo, fala inglês muito mal, não fala nenhuma outra língua além de russo. Então, para não prejudicar o Putin, ele fez essa entrevista, ele queria fazer a entrevista com o Zelensky em russo. Acabou que não foi isso. Falamos em 3 linguagens, inglês, ucraniano e russo. Está totalmente dublado nas 3 linguagens. O cara botou a entrevista na íntegra aqui, 3 horas de bate-papo e coisa e tal. Mas o mais engraçado, eu recomendo se vocês quiserem ver a entrevista, ficou muito boa a entrevista. O Zelensky arrebentou. Eu vou trazer para vocês aqui alguns pontos interessantes, né? O United 24 Media, que é um órgão do governo ucraniano, né, colocou aqui a informação, os pontos principais da coisa, né? Ele está falando aqui sobre a desculpa do Lukashenko. Segundo Zelensky, logo depois da invasão ucraniana, né, vocês lembram, no dia 24 de fevereiro, né, de 2022, a Rússia invadiu pela Bielorrússia, por Belarus, né, a partir do território de Belarus. E segundo o Zelensky, o Lukashenko ligou para ele depois pedindo desculpa, falando não, que o Putin que está fazendo isso, que não sou eu, não é minha culpa e coisa e tal. E o Zelensky falou, não, tudo bem, aceito suas desculpas, só que você sabe que você é culpado dessa guerra também do mesmo jeito, não interessa se você está se desculpando ou não, né? Ou seja, e é verdade, né? O Lukashenko botou Belarus nessa guerra de uma forma ou de outra. A gente sabe que não é o povo de Belarus, aliás, o povo de Belarus quer tirar o Lukashenko também, mas certamente Lukashenko acabou ajudando o Putin, né? Nesse segundo quadro aqui, o Zelensky fala sobre a OTAN como uma garantia de segurança para a Ucrânia, uma coisa muito importante, mas as armas também são importantes, né? E ele fala que espera que a nova administração não seja como a administração Biden, né? Ele precisa das armas agora, precisa de sanções agora, né? E de fato o Biden, eu falo para vocês, bicho, nada me tira da cabeça que o Biden estava de acordo com essa invasão do Putin. Ele não via problema nessa invasão do Putin. Ele achava mesmo que o Biden achava mesmo que o Zelensky ia aceitar a promessa de carona dele, né? Que o Biden ofereceu, né, para tirar o Zelensky de Kiev e fazer um governo no exílio, pô, e acabar com a Ucrânia ia ser parte da Rússia, acabou a Ucrânia, né? Só que o Zelensky não aceitou, o povo da Ucrânia não aceitou, né? E o Biden ficou nesse negócio de mandar arma conta-gota. O Biden ajudou muito, é verdade, mas eu acho que faltou aí uma incisividade nesse negócio. Tomara que o Trump mude isso, né? É o que o Zelensky está falando aqui. Espera que a nova administração seja diferente da administração que passou. O Lex Fridman fala aqui sobre, não, que vocês podem sentar, você, o Trump e o Putin, para conversar e negociar no final de janeiro e coisa e tal. E o Zelensky fala, não, eu sento com o Trump, a gente pode conversar sobre as garantias de segurança e depois que a gente tiver acertado, a gente conversa com o Putin sobre isso, né? E o Lex Fridman ficou todo sem jeito, porque essa é a desculpa dos covardes que lambem saco da Rússia, né? Que ficam, não,
que tem que parar a guerra porque estão morrendo pessoas. Gente, é só a Rússia parar de atacar. É a Rússia que está invadindo a Ucrânia. Tira os russos da Ucrânia, acaba a guerra imediatamente. O problema não é a Ucrânia. A Ucrânia tem que ter a garantia de segurança dela. Os russos têm que ser expulsos do território ucraniano. E ponto, acabou, não tem outra coisa, não tem o que negociar nessa história, né? O Zelensky falando sobre o Memorando de Budapeste, que realmente foi... ninguém honrou o Memorando de Budapeste, né? Então isso daí deixou um recado muito claro sobre a questão de armas nucleares, né? A Ucrânia abriu mão das armas nucleares dela para ter a garantia de segurança do Ocidente, e o Ocidente cagou. Aqui está uma parte pequena só falando sobre o quanto o Putin mandando soldados para a guerra, né? Mandando soldados russos. Ele não ama os soldados russos, ele não ama a Rússia, né? Essa é a resposta. Eu acho que está melhor nesse vídeo aqui, ó. O Lex Fridman pergunta aqui, né? Falando, não, porque você tem que encarar o Putin como uma pessoa séria, que ama o seu país, que ama o seu povo, não sei o que lá. Aí o Zelensky, peraí, você tá falando quem que ama o país? O Putin? Você não acha que o Putin ama o seu país, diz o Lex Fridman? Não, não ama. E aí a resposta que estava lá no outro quadro, né? Não, ele manda um monte de russo para morrer em guerras absurdas, em guerras sem nenhum sentido, né? E por final tem a parte das garantias para a Rússia, né? E a Ucrânia pode garantir a segurança da Rússia. Olha que papo de Roussetti isso daqui. O que o Zelensky fala aqui é o que eu sempre digo também. Não tem como... Ele falando aqui, o Lex Fridman perguntando como é que vai garantir a segurança da Rússia, coisa e tal. Olha só, quem começou a guerra foi a Rússia. A Rússia invadiu a Ucrânia. Não tem o que discutir depois disso. É o princípio da ética libertária, meu amigo. É proibido você iniciar a violência. Quem inicia a violência está errado, sempre. Não tem história. Quem que invadiu a Ucrânia? Foi a Ucrânia que invadiu a Rússia? A Ucrânia nunca ameaçou a Rússia, nunca fez nada contra a Rússia. Ah, mas a OTAN ia fazer parte da OTAN. Tá, se um dia a Ucrânia fizesse parte da OTAN e ameaçasse a Rússia, aí poderia se dizer que seria justificado a Rússia invadir a Ucrânia. Mas não. A Rússia invadiu a Ucrânia agora, quando a Ucrânia não faz nenhuma ameaça à Rússia, não tem nada contra a Rússia. E não tem nenhuma indicação de que isso aconteceria no futuro. Ou seja, você não pode, porque pode ser que aconteça no futuro, fazer uma ação violenta agora. Isso é um absurdo. Você só pode responder uma ameaça real e concreta. Não pode responder uma ameaça potencial que um dia pode vir a acontecer, né? O que ele fala aqui é que no final das contas é isso. Quem invadiu a guerra está no território da Ucrânia. Foi a Rússia que invadiu a Ucrânia. Esse fato é um fato inegável que não tem como escapar. A Rússia está errada, a Ucrânia está certa. Qualquer pessoa que queira um mundo pacífico tem que estar do lado da Ucrânia, não tem alternativa. Ele fala no final sobre o potencial de investimento da Ucrânia, né? Que a Ucrânia tem petróleo, tem urânio, tem ouro, tem mais um monte de coisa, e a Ucrânia está pronta para ser parceira do Ocidente nessa história toda. Ou seja, o Zelensky arrebentou nessa entrevista, fez muito bem. Teve uma troca aqui que foi muito engraçada. O Zelensky trollou o Lex Fridman abertamente aqui. O Lex Fridman falando aqui, ó, quando você me visitar no Texas, você e o Joe Rogan vamos comer um churrasco no Texas juntos? Aí o Zelensky brincou, quem vai pagar? Aí o Lex, boa pergunta. E o Zelensky respondeu, o Putin vai pagar. Ele vai pagar por tudo que ele fez. Trollou o Lex Fridman. Cara, o Zelensky é muito bom. Não é à toa que o cara chegou onde chegou. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.